Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vamos dar continuidade então. Vocês lembram aí do que eu falei no último minuto? Aí da aula passada, o que eu abordei, ou melhor, o que ficou mais gravado, né, na memória de vocês, ou o que vocês anotaram aí, né, que a memória que não falha é essa que vai pro papel aí, né, que vai pro caderno. Essa não falha, amados. E vocês, de fato, vão ter um aproveitamento melhor nas aulas se anotarem, né. Não estou falando de descrever a aula toda que ninguém dá conta, mas anotar aquilo que ficou ali mais, você absorveu mais, é mais importante, destacou mais, ficou ali né, te chamou a atenção numa fala e tal, numa explicação. Então, se vocês anotaram aí, ou tem na memória, só para eu saber o que ficou mais destacado na aula passada, né? O que para vocês aí fez mais sentido, foi mais importante, e tá aí na memória e no coração de vocês. Se quiserem falar também, bora lá. Nada? Não ficou nada, apagou tudo. Ou não querem falar também, né? Às vezes não quer falar, né? Diga, Manéia. Paz, boa noite para todos. Paz, eu vou destacar aqui o finalzinho da aula, né, que falou muito sobre o crescimento da igreja, da preocupação de não sermos uma igreja inchada, mas termos uma igreja saudável, orgânica, com vigor, vida, saúde do corpo, né? Precisamos fazer essa análise. O Evangelho trata a nossa vida, que reunião não significa união, né? Aí eu anotei algumas referências que o pastor deu, Efésios, Coríntios, e também lá em Romanos 14, 17, sobre o que fala do reino. Sim. Ele é justiça, ele é virtude, ele é paz, ele é alegria do Espírito Santo. E eu gostei, eu anotei essa frase, mas como a minha letra é parecida com a de médico, vamos ver se eu consigo entender o que eu anotei, que eu gostei. Né? E o Senhor falou que muitas vezes a gente não desfruta dessas bênçãos, que está lá em Romanos 14, 17. E quanto de nós experimentamos essa vida abundante que jorra, que não cabe na gente, inclusive é muita vida para um indivíduo. Que bom. Eu achei essa aí muito interessante, né? Muita vida para dentro da gente, a vida, essa vida que está em Cristo, que é dada por Cristo, né? É verdade, a vida do Evangelho. Manéia, tem língua estranha e tem letra estranha, né? Então, às vezes, tem uns crentes que tem letra estranha, língua estranha e letra estranha. Meus amados, vocês percebam, né? O quanto nós precisamos estar refletindo sobre o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele traz para nós, né, que tivemos esse encontro com Cristo, pessoal, individual, de salvação, de relacionamento, o Evangelho, a vida de Cristo, a salvação, não é só aquela salvação para se livrar do inferno, não, amados, né? Claro, isso aí é o principal, a eternidade. Mas eu quero dizer que a salvação, ela é plena, ela é completa, ela é do começo ao fim, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Não tem nada que, sabe, não é uma salvação parcial. A salvação enquanto aqui, inclusive, estivermos, né, essa salvação já vai fazendo efeito na nossa vida. Então, tem duas verdades bíblicas que vai dizer o seguinte, que vai nos mostrar o seguinte. Primeiro, nós somos salvos, tá? Não é uma coisa para o futuro, embora se estenda até a eternidade, mas não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para o presente, iniciada, que a gente chama, inclusive, de escatologia iniciada. Quando começou o início do fim dos tempos? Né? Quando começa a escatologia, que a gente chama, né, que é o estudo das últimas coisas. Biblicamente, quando isso é iniciado? É iniciado com a vinda de Jesus. Então alguns pensam que é só o final dos tempos, lá quando começar a vir o anticristo,
aquela coisa toda. Não, amados. Biblicamente falando, teologicamente falando, como a Bíblia apresenta, a vinda de Jesus aqui entre nós, ou seja, 2000 anos atrás, já é o início do final dos tempos. É só a gente ler Daniel. Quando a gente lê a profecia de Daniel, né, Jesus, quando ele vem na última semana, tá? Na última semana daquela contagem toda, né? E tal, quando a gente estuda escatologia, que a gente estuda lá desde o Antigo Testamento, não é só livro de Apocalipse, não. A gente estuda desde lá do... Talvez, deixa eu pegar talvez o último livro, né? Ezequiel, que Ezequiel vem depois. Daniel, Ezequiel, Zacarias, né? Esses livros todos do Antigo Testamento, eles já trazem para nós informações e profecias a respeito dos últimos tempos. Isaías, né? Então, se pegar assim na sequência, se eu não estou enganado, é isso, né? Daniel, aí vem Isaías, Ezequiel, né? Como eu disse, Zacarias, enfim, até outro lá que eu estou, Joel também, enfim, esses livros do Antigo Testamento, eles já trazem para nós essas informações, ou essa revelação, por assim dizer. Deixa eu admitir só mais um aluno aqui, Adriana, tá vindo, pronto. E aí, a gente tem que entender que é aqui e agora, então essa é a primeira informação. Adrianinha, bem-vinda, viu? Chegou no início, estamos aqui na introdução, então, bora lá. Então, nós somos salvos, é algo para o presente, é claro que se estende até a eternidade, é um processo, né? Na história, inclusive na nossa história, na história de cada indivíduo, a partir do momento que foi alcançado pelo Evangelho, pela salvação. E outra coisa, a Bíblia diz que nós já temos a eternidade. Então, ó, são duas coisas, somos salvos e temos a eternidade. E essa eternidade também, ela começa com esse contato com o Evangelho, porque nós já temos em nós essa nova natureza, né? A nova natureza. O pessoal chegando na segunda aula, ó, coisa boa. Aqui ninguém fecha portão, não. Né? Então vamos lá. Regiane, bem-vinda, amada. Chegou na hora boa também. A hora que você chegar, tudo é hora boa. Hora ruim é a hora que não chega, né? Mas a hora boa é a hora que chega. Então o que acontece? Só para a gente entender, né? Como que nós precisamos muitas vezes ressignificar o Evangelho. Então é isso que a gente chama de administrar a vida espiritual, administrar essas verdades, né? Como que a gente lida com elas. Então, a administração nesse sentido, eu gostaria que vocês entendessem como isso, lidar isso, gerir isso, né? Como isso na nossa vida, essa dinâmica, ela precisa estar sendo conduzida, tá? Então, essa é a ideia da administração, né? Então, nós falamos sobre isso, entre outras coisas, mas que bom que ficou alguma coisa na memória aí, que eu falei, né? É muito bom quando a gente absorve um conteúdo, tá? Eu falei pra gente ler a página 6, se não me falha a memória, né? Ou para vocês lerem a página 6, não sei se fizeram isso aí ao longo da semana, porque aqui na página 6, né, do livro didático, eu estou dizendo, em PDF aí que a maioria tem, ou que todos tenham, aliás, quem não tiver me avisa que eu envio. Enfim, a gente pode identificar aqui alguns deveres, tá, em nossa responsabilidade como os dispenseiros de Deus. Eu acho que eu falei sobre essa questão de ser dispenseiro de Deus, né, os administradores, aqueles que lidam com as verdades bíblicas. Porque assim, amados, todos nós somos portadores. Veja que privilégio, muitas vezes a gente não se dá conta disso. Nós somos portadores da verdade, das verdades de Deus. Nós somos portadores do Espírito Santo. Né? Nós somos portadores da eternidade. Nós portamos, nós carregamos, nós somos depositários. Né? Porque a Bíblia diz que nós temos um tesouro dentro de nós, e é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo que é esse tesouro, e o Espírito Santo nos traz aí toda essa revelação, esse entendimento, enfim, tudo isso, tá? Bianca, bem-vinda, amada. Bora lá, o bondinho tá andando, mas cada um que chega com o bonde andando vai na janelinha, né? Cada um tá com a sua janela aí, então cada um vai na janelinha do bonde andando, tá? Esse é o bonde dos cristãos. A gente precisa entender, então, tudo isso, amados, tá? Então nós somos dispenseiros de Deus. O que eu queria que vocês também buscassem, né, porque eu não estou dando tudo de bandeja para vocês, né, nem é o meu papel explicar tudo, falar tudo, não é essa a proposta, mas que eu possa dar caminhos para vocês. E quais caminhos eu estou querendo aqui que vocês busquem, né, ou andem, que é da pesquisa. Então vocês não podem se contentar apenas com as aulas aqui, enfim, o que a gente partilha aqui, compartilha. Mas que vocês possam se interessar fora da aula aqui, né, a estarem buscando aí o conhecimento. Aí eu dou para vocês os caminhos, ó, vai por esse caminho, né? Esse aqui é um autor bom, esse é um teólogo bom, esse aqui é um site bom e tal.
Então eu gostaria muito que vocês pesquisassem de uma forma bem simples aí, só para entender o que é mesmo, tá? E quando eu digo pesquisa, é assim, vocês vão ler uma, duas páginas aí já tem a ideia do que é a confissão de fé, né? Ou as confissões de fé da igreja na história, né? Eu vou citar pelo menos duas aqui, vou citar três talvez, que é de Westminster, e aí fala, André, mas é a língua estranha, aí você tem que ir, agora você... Mas eu digito lá, vou colocar no grupo, tá? Mas se vocês colocar W lá, né? West, né? Minster, tá? Westminster. Então, não, né? W-E-S-T-M-I-N-S-T-E-R. Eu vou depois colocar lá, vocês pesquisam. A Confissão de Westminster, ou a Confissão de Augsburgo, tá? O que são essas confissões? São documentos que, em alguns momentos da história, a igreja, na ocasião, ela elaborou como definições, a gente chama de confissão de fé também, né? Confissão de fé, ou seja, o que cremos, ou credos. Então, eu citei esses dois, são os mais recentes, tá? Na história. Quando eu digo mais recentes, 400 anos para cá, né? Não é que é 10 anos atrás, não, 400 anos para cá. Mas a gente tem o primeiro, lá em 325, né? Depois de Cristo, que é o credo de Niceia, né? O credo niceno, porque foi na cidade de Niceia que foi feito isso aí. Que é assim, é o documento que a igreja cristã, na história, se baseia, amados. Então nós precisamos conhecer a nossa fé. E não é, amados, livro de 1000 páginas, de 600 páginas, né? Coisa assim de menos de 100 páginas. A gente tem todas essas informações, mas 100, bem menos. Coloquei 100 aqui, mas é bem menos. Você tem ainda os resumos que vão nos pontos principais, né? Só para nós como discípulos de Cristo, cremos nisso, nisso, nisso e nisso. Porque se a gente perguntar para grande parte dos irmãos que tem 10, 15, 20 anos no contexto cristão e até para líderes, eles não têm noção quais são a confissão de fé de um cristão, o que um cristão deve de fato saber da sua fé, mas de uma forma básica, tá? Básica. Eu não estou aqui falando que todo mundo tem que conhecer as complexidades da teologia, as línguas originais ou coisas do tipo. Não, são coisas básicas. O que nós cremos a respeito de Cristo? O que nós cremos a respeito da Bíblia? O que nós cremos a respeito do homem, da salvação, da Trindade? Coisas assim básicas, sabe? Que norteiam a nossa fé, que serve para nós como uma bússola, né? Serve para nós como um mapa, para que a gente entenda qual é o cenário que a gente está, para que a gente identifique que o que está sendo falado ou ensinado se tem coerência ou não com a nossa fé. Amados, nós estamos falando daquilo que é mais importante na nossa vida. Então, muitos de nós nos preocupamos em estar informados, em ter uma boa profissão, uma boa formação acadêmica, né? Porque isso vai determinar, às vezes, a qualidade da nossa vida, a questão de trabalho, coisas do tipo, né? Então, a gente é preocupado e a gente quer que os nossos filhos, inclusive, se formem lá, seja um médico, um advogado, um engenheiro, enfim, alguém que tenha uma formação para que tenha uma vida razoável financeiramente falando. Essa é a nossa preocupação, parece, de vida. Que é importante também, não estou dizendo que está errado, mas, amados, muito mais importante do que isso é que nós, os nossos filhos, sabe? Enfim, nós, discípulos de Cristo, tenhamos o conhecimento da nossa fé. Um dia, eu me lembro, isso já faz um bocado de tempo, para ser mais exato, fazem 23 anos. Eu me lembro da data porque eu estava trabalhando como agente de saúde, caçando mosquito pela cidade de São Paulo. Teve um surto de dengue lá nesse ano de 2001, né? Então, minha tarefa era caçar mosquito. Caçar mosquito, tomar cuidado para não ser picado e ainda conscientizar o povo na vizinhança. Então, essa é a minha tarefa, foi minha tarefa aí em 2001. E eu me lembro que nós saímos em grupos, né? E ali, no meio do caminho, a gente ia conversando e tal, e tinha um rapaz lá, nessa época aí, o movimento carismático católico, né? Tava, assim, bem em evidência, né? Então, os católicos lá estavam falando línguas estranhas também e tal. Esse movimento aí dos católicos carismáticos, né? Foram chamados. E aí esse rapaz jovem tal, empolgado com aquilo tudo, eu falei, rapaz, interessante, você sabe que a sua fé, né? Ela ensina isso, 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 isso e tal. E ele falou, rapaz, você conhece mais da minha fé do que eu mesmo? Eu falei, então, presta atenção onde você está pisando, você precisa conhecer. Então vai atrás do conhecimento da sua fé. Né, amados? Então, assim, cada um, amados, precisa se preocupar. A gente está falando daquilo que nós consideramos ser o mais importante. Então, procure saber o que é a confissão de Westminster, a confissão de Augsburgo, a confissão de fé, né? O credo apostólico, que é o credo niceno, tá? Porque isso aí vai dar para vocês, né, assim, uma base daquilo que nós deveríamos
tá? Está crendo, entendendo e também praticando a respeito da nossa fé. Então, como esses dispenseiros, né, da multiforme graça de Deus, nós devemos... Aí eu vou colocar alguns pontos aqui, tá, amados? Nós devemos algumas responsabilidades nossas, diz respeito a todo discípulo de Cristo. A gente não está falando somente líderes e pastores, coisas do tipo, não. Então, assim, a gente deve promover a pregação do Evangelho aos indivíduos e às nações. Esse é o nosso papel como discípulo de Cristo, promover a pregação do Evangelho aos indivíduos e às nações. Então, na manhã de domingo passado aqui, na nossa comunidade de fé, né, Adriana? No nosso arraial aqui, nosso bichinho de Jacó, nosso povozinho de Israel aqui, nosso grupo aqui de irmãos, eu falei sobre essa questão de nós termos a responsabilidade, cada um discípulo de Cristo. Ao encontrar Cristo, nós temos a responsabilidade e o privilégio, amados, de falarmos de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Eu peguei lá o texto da mulher samaritana, que quando percebe, quando entende que está diante do Cristo, do Messias, do Salvador dela, né, diante de Jesus, ela deixa o seu cântaro ali, ó, e entra na aldeia. E essa mulher traz toda a aldeia a Cristo. Então, olha só, né? Ela não precisou fazer nem cursos, nem ser batizada, nada. Encontrou a Cristo, teve ali a revelação, né? O próprio Deus encarnado, o Messias que a nação esperava durante séculos e séculos, estava lá diante dela, na frente dela, né? Tete a tete. Então, quando ela se deparou nisso, porque se fôssemos nós, muitas vezes, falamos, Jesus, deixa eu ficar aqui, né? Tá muito bom aqui, a presença de Deus, a gente quer ficar ali, eu até falei isso, né, na pregação, não é nem pregação, que eu não prego mais, né, faz tempo que eu não prego, meu negócio é só assim, abrir meu coração e falar para os irmãos do que está no meu coração, a partir da Bíblia, claro, mas não é aquela pregação e tal, não faço mais isso faz um tempo. E aí o que acontece? Eu falei até para os irmãos de uma música, né, que a gente canta aí nas nossas igrejas, né, me parece que é mais ou menos assim, eu tenho alguma coisa a falar, eu tenho algo a falar, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida, né? Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Então, assim, essa música para mim é um pouco problemática, né? Porque a gente vai enfatizar que parece que a vida espiritual e o desejo maior está no culto, está ali, sabe? Naquele contexto. Não, amados. Quando um endemoniado foi liberto, lá em Marcos capítulo 5, por exemplo, versos 18, 19 e 20, ele foi liberto por Jesus, ele falou, não, Senhor, eu quero te seguir, que a maioria de nós, né, faríamos. Fomos libertos, encontramos Jesus, agora eu quero seguir Jesus, estar aos pés de Jesus, estar em todos os cultos possíveis, e vigília, e monte, e tudo isso. E eu não estou dizendo que esses desejos são errados. Não, é natural, encontramos o nosso Salvador. Só que Jesus disse assim, não me segue não. Vai para os teus, volta para os teus, vai para a tua casa e diz para eles quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti, como tem tido misericórdia de você. E ele foi, amado, voltou nas 10 cidades, chamado de Decápolis ali, né? Um conjunto de 10 cidades, e começou a falar então daquilo que ele tinha vivido lá com Cristo, lá no cemitério, lá liberto, amados. Olha que coisa interessante. Aí se a gente pega a história dos discípulos, né, João capítulo 1, por exemplo, lá, quando os discípulos, tem um relato que os discípulos são chamados, aliás, João Batista, ele está falando a respeito do Messias, aí passa Jesus, isso aí, esse aí que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí nessa ocasião tinha 2 discípulos de João Batista, ouviram isso, um deles era André, e eles foram seguir Jesus. Aí o André fala para Pedro, ó, nós achamos o Messias, né? Aí vão para outra cidade lá, aí lá está Filipe, se não me falha a memória. E aí Filipe fala, ó, eu tenho achado o Messias. Aí fala para Natanael, ou seja, amados, né? Essa questão que um vai compartilhando para o outro, um vai falando a respeito de Jesus, da sua experiência, da sua mudança de vida. Parece que nós perdemos, amados, né? Esse ímpeto evangelístico. Nós perdemos a sede muitas vezes, e a gente vai, parece que se acostumando com a igreja, a gente está garantido, nós estamos salvos, né? Tá tudo certo comigo aqui, eu tenho fé que se eu morrer agora, né? Enfim, se eu dormir hoje à noite e acordar amanhã de manhã, Deus está comigo. E se eu não acordar, eu estou com Deus. Então não tem problema pra gente. Não tem problema quanto a isso aí. Só que aí a gente vai deixando, amados, esse desejo de comunicar aquilo que transformou a nossa vida com as pessoas que nós trabalhamos, nossos vizinhos,
Os nossos parentes, muitas vezes, a gente vai na festa, mas tá lá sabe, os nossos parentes, gente que a gente ama, que é do nosso sangue muitas vezes, que ainda não encontrou a Cristo, mas ou lá que a gente trabalha, um dia até eu ouvi uma situação, não sei nem se isso é história assim, contado como ilustração ou se de fato aconteceu, mas eu não duvido não, porque isso aí acho que é até comum. Mas um rapaz um dia falou para outro rapaz, um que não era cristão, falou para o outro que era cristão. Falou, rapaz, você acredita em inferno? Ele falou, eu acredito. Eu acredito. Acho que você não acredita, não. Eu falei, lógico que eu acredito. Inferno existe e as pessoas, inclusive, que não aceitaram Cristo vão para lá. Eu falei, mas rapaz, mas você faz 10 anos que você trabalha comigo. Nós estamos trabalhando aqui 10 anos. Eu vivo mais com você do que com a minha esposa, com a minha família. A gente passa aqui 12, 13 horas junto, aqui durante 10 anos. Você nunca me falou. Você falou de futebol, de política, de um monte de coisa. Nunca me falou sobre salvação, essas coisas. Então acho que você não deve acreditar, não. Ou não me ama. Né, amados? Então a gente precisa promover a pregação do evangelho aos indivíduos e às nações. Outro ponto que a igreja brasileira, ela também se perdeu, amados. Porque no final da década de 80 para a década de 90, né, o Brasil, na área missiológica, era considerado o celeiro do mundo. Ou seja, que era daqui, seria daqui, que Deus ia trazer um grande avivamento para missionários serem espalhados pelo mundo, como tinha feito, por exemplo, nos Estados Unidos no começo do século passado, na Rua Azusa, né, o famoso avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, aquela coisa toda, né, e depois foi fazendo aí ao longo dos séculos aí, né, esses avivamentos onde missionários foram enviados. E o Brasil foi considerado que seria isso, porque ali já tinha uma evidência que a igreja ia crescer muito, né, década de 90 e tal. E a igreja enriqueceu, amados. Enriqueceu. Porque era pobre. A igreja era pobre porque o país era pobre. Amados, eu trabalhei em mercado em 1992. Né? Os irmãos falam assim, nossa, André, tanto tempo assim? Eu era novinho, né? Não é que eu sou velho agora, é que eu era novinho. Mas já trabalhava em mercado e tal. E eu me lembro muito bem da tal da inflação, amados. Né? Os irmãos aí podem testificar. A inflação que era assim, não era exagero. Quem é dessa geração mais nova não tem noção disso. Antes do real, do plano real. Era assim, a nossa moeda era desvalorizada. Você tinha um monte de moeda, um monte de nota que não valia nada. Né? E a nota era assim, 10 mil, né? 20 mil, 50 mil. Aí para você comprar um pão era 10 mil cruzeiros. Era um negócio parecido, assim, né? Os irmãos estão rindo aqui porque estão confirmando que era assim mesmo. Vocês lembram disso aí? E eu trabalhava em mercado, então eu via isso dia a dia. Quando as pessoas recebiam de manhã o salário, eles iam na hora do almoço, porque à tarde era outro preço, mano. Era preço em cima de preço, assim, ó, da maquininha, assim, ó. Era uma maquininha aqui, na etiqueta, era preço em cima de preço, não dava nem tempo de tirar, remarcava em cima. Então, assim, a igreja era pobre, ou desculpa, o país era pobre, então a igreja também era. Não tinha recurso, não tinha essas megas igrejas, não tinha mais, né? Eram as coisas bem acanhadas. E aí um pastor batista, inclusive, Ariovaldo Ramos, tá? Embora hoje tá meio complicado aí, na minha opinião, mas lá na década de 80, o pastor batista, hein? Deus usou para falar, ó, Deus vai prosperar a igreja brasileira. A igreja brasileira vai ser rica ainda. Né? Mas naquele tempo isso era impensado. Um país pobre, uma igreja ainda que não tinha esses milhões que nós temos hoje, não tinha esses templos enormes, essas coisas faraônicas, não tinha aí, né, toda essa ostentação gospel, não existia nada disso, né, naquele tempo lá, 30 anos atrás. E aí lançou essa profecia aí, de fato aconteceu. A igreja enriqueceu, a igreja é rica, né? A gente pode não ter dinheiro. Muitas igrejas aí pequenas podem passar sufoco para pagar aluguel de um salão lá, né, na periferia, mas tá? Para comprar 2 cestas básicas pode ter dificuldade, grande parte. Mas as igrejas hoje, muitas delas, as grandes denominações ou novas igrejas aí, as chamadas megas churches, elas são riquíssimas. É dinheiro que você não tem noção, eu não tenho noção, não é? As coisas não são declaradas, não tem, enfim. Mas gira um dinheiro que a gente não imagina. Né, em algumas denominações, coisa absurda. Eu não vou citar o nome da denominação por questão de ética, tá? Não é o caso agora. Mas tem uma denominação aqui no Brasil que ela tem em caixa lá, 70 milhões. Tem em caixa lá. É uma igreja histórica, hein?
Igreja que a gente considera teologicamente bem equilibrada. Não é igreja nova não, amados. Eu estou falando de igreja, uma das mais antigas que nós temos no Brasil. Daqui a pouco fala até o nome, né? 70 milhões, né? Fala, André, como você sabe disso? Eu não posso entregar minhas fontes, né, mano? Mas, mas 70 milhões, e ela empresta, ela empresta, a sede é lá no Pernambuco, ela empresta, daqui a pouco eu entrego, ela empresta as suas congregações a juros. Veja só. Então, tipo assim, um pastor lá do interiorzinho lá de Minas Gerais, né? Fala, eu quero construir aqui, a gente tá precisando construir e tal, aumentar o tempo, tá? Pede lá porque tem, a sede tem, a matriz tem, aí eles emprestam a juros. Mas aí, para ter uma garantia, tem que ter um número mínimo de habitantes ali naquela região. Só para a gente entender qual que é o que se tornou, né? Algumas igrejas evangélicas, algumas denominações no Brasil, mas é rica, a igreja é rica, tá lá 70 milhões lá. Aí eu pergunto, o quanto disso é investido em missões urbanas e transculturais? O quanto disso é investido em pessoas, em gente, para estruturá-las, para dar vida digna, né? Para estar formando, por exemplo, pastores e líderes, para que de fato sirvam melhor a comunidade. O quanto disso é investido de fato no reino de Deus, amados? E a gente precisa fazer essas perguntas, né? Isso cabe tanto. Eu não estou falando de igreja apenas, porque a igreja são constituídas de líderes, de pessoas, de membros. Então isso serve para a nossa vida também. Não é só para a gente ver e fazer uma crítica para os outros, né? Então, assim, eu sei que essa conversa aqui, amados, as aulas, a teologia, né, mano? Talvez aí os líderes não gostem muito porque a gente toca na ferida, a gente põe a navalha na nossa carne, né? A gente confronta o pecado de nós mesmos. É como diz o texto lá de 1 Pedro, capítulo 4. Me ajudem aí. Eu acho que é verso 17, né? Foi falado ontem, né, Adriana, desse texto aí, né? Acho que a gente estava numa mesa ontem de café, um café abençoado, né? Foi uma ceia ontem, né? Café e pão tinha. Até bolo. Acho que é 1 Pedro 4,17, se não me falha a memória, né? Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Me parece que é isso, né? Estou puxando a memória. Me confirme aí, tá? Se eu errei o... É isso mesmo, a Adriana tá balançando a cabeça, sinalizando. Então percebam, olha o que o texto diz. É por nós, amados, né, que começa. É em nós que deve ter essa navalha na nossa carne, para que a gente possa entender que se não começar por nós, ou seja, essa questão de submeter a nossa vida ao Evangelho, à revelação de Deus, como que a gente vai esperar dos outros? Então a gente precisa investir em missões, a gente precisa usar todos os nossos recursos para levar o Evangelho. A gente precisa conscientizar cada um de nós, a gente precisa retrabalhar essa mensagem evangelística, né? Para que nós possamos alcançar países não alcançados. Nós temos mais de 180 e tantas, acho que 187 nações, se não me falha a memória, tá? Mas assim, nós temos dezenas de nações que não tem um missionário sequer, não tem conhecimento de um missionário sequer em toda uma nação, amado. Então nós temos países inteiros onde possivelmente o evangelho, Jesus, não foi anunciado ainda. Alguns podem pensar que eu estou exagerando, que eu estou errando, que essa informação ela não tem nada a ver. Por quê? A gente pensa a partir da nossa realidade, né? Que cada esquina tem uma igreja. Cada esquina não. Tem rua que é uma na frente da outra. Eu não estou exagerando. Eu conheço alguns contextos em estados diferentes que essa é a realidade, amado. Eu não estou brincando. Eu era diácono de uma igreja. Quando eu era diácono de uma igreja, eu ficava ali na porta, recepcionando aquela coisa toda, o diácono, né? E às vezes eu estava cantando um hino, uma música da outra igreja que estava na frente, porque às vezes eu confundia, né? Você ficava ali e tal, né, servindo um negócio outro, aí daqui a pouco você ouvia, aí ia cantar, mas quando eu olhava era da outra igreja lá na frente, eu não estou exagerando, mano. Parece engraçado, né? Mas... Luísa. Opa! Baixa. Luísa, cuida da Luísa aí. Ao vivo é assim, mãe, a gente faz parte. Então, o cachorro entrou aqui esses dias, meteu a pata, ia falar o pé, a pata ali, entrou aqui, saiu, a esposa veio correndo, pegando o cão, falei, põe o cão pra fora, tadinho do cachorro. Então, amados, faz parte, né? O que acontece? Então, a gente precisa fazer isso, amados, tá?
Estou falando aqui até em um tom um pouco irônico, mas é uma responsabilidade nossa, né? Nós precisamos ter essa consciência, nós como indivíduos e alguns como líderes, nós precisamos estar ensinando sobre isso, nós precisamos estar organizando a nossa vida individual, inclusive, para que as nossas finanças também sejam direcionadas, canalizadas, né, para sustentar missionários, enviar missionários, preparar pessoas para missões em vários contextos, porque nós temos a missão transcultural dentro do nosso país. Eu estou falando sobre indígenas, por exemplo, é outra cultura, outra língua dentro do nosso país. Né? Eu estou falando de ciganos, por exemplo, quilombolas, ribeirinhos. Nós temos 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, tá? 8 segmentos. Se vocês me lembrarem, eu vou mandar um videozinho para vocês, videozinho de 6, 7, 8 minutos, eu acho que é. Lá no grupo, me lembre que eu mando esse videozinho só para explicar quais são os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Então nós temos missões transculturais dentro do nosso país. E aí nós temos de fato essas realidades. São países aí, porque assim, ó, Butão, Nepal, né, Cazaquistão. Eu poderia falar de uma série de países aqui, né, Guiné-Bissau, enfim, um monte. Poderia citar para vocês, que talvez nunca ouviram, porque não são países que estão na mídia, não estão em jornais, porque não são economicamente, né, destacados, porque lá você não tem uma questão comercial, não está na mídia, por assim dizer. Né? A gente pensa que tem esses principais, aí, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, né, Coreia, China, a gente pega esses maiores aí. Mas nós temos quase 200 países, amados. 200 nações. Como eu disse, dezenas delas sem ter um missionário, amados, sem ter uma igreja. Imagina só como que nós vamos corroborar para aquele texto lá de Apocalipse capítulo 5, que diz assim, que Jesus comprou com seu sangue para Deus homem de todo povo, tribo, língua e nação. Como que a gente vai contribuir para isso? E nós somos chamados para fazer isso. Então é a pregação, é a evangelização, é o testemunho pessoal naqueles que a gente alcança e também e simultaneamente, né? Porque não é uma coisa depois da outra. Alguns pensam isso, né? Não, o texto diz em Jerusalém tanto quanto na Judéia. Então, tanto quanto, simultaneamente. Fazemos essas coisas simultaneamente. A gente não vai ganhar o Brasil primeiro, a gente não vai ganhar primeiro a nossa região aqui para depois. Não, é simultaneamente. São as duas pontas, tá certo? Essa é a visão que eu entendo ser mais correta na questão de missões. Então, poderia falar um bocado de coisas, desafios, como faz isso, mas tem uma matéria que não é desse curso, é de outro curso, né? Que é o bacharel, que a gente vai falar sobre missiologia, como que nós, nessa realidade que nós estamos, com a forma do homem viver e se comunicar, tecnologia e tudo mais, como nós então aproveitamos tudo isso, entendemos tudo isso, para levar o evangelho a todas as nações a partir da nossa cultura e da nossa época, tá? Então, uma matéria, mas é do outro curso lá, mas enfim, vamos lá. Também a gente precisa preservar a palavra de Deus, traduzir e disseminar na língua de cada nação. Então a gente está falando de levar o evangelho. Mas e naquelas nações onde não tem uma Bíblia traduzida, por exemplo? Vocês sabiam, amados, que quem trabalha com missões, né, quem é envolvido com missões, sabe da realidade e muitas vezes separam irmãos, irmãs, jovens e os prepara para que eles traduzam a Bíblia em tal língua lá que não tem a Bíblia traduzida. Como eu disse, tem dezenas de nações que não tem a Bíblia na sua língua. E aí o jovem lá, o irmão, a irmã, se dedica às vezes 7, 8, 9, 10 anos, porque é um trabalho árduo. Se você levar em consideração que tem países ou tem tribos, né, longínquas, não tão civilizadas, que eles não têm língua escrita, imagina, como que traduz a Bíblia se eles não têm o idioma deles, né? Então, assim, você tem povos ágrafos, que a gente fala, né? Povos ágrafos é que não tem um idioma escrito, como tem o inglês, o português, o francês e coisa do tipo. Não tem. E aí, como que faz, então? Olha o desafio que se tem, né? Para você estudar isso e levar depois a palavra de Deus. E tem mais uma coisa, você tem que entender qual é o entendimento deles. Eu me lembro que, aliás, amados, Ronaldo Lidório, anotem esse nome, tá no YouTube aí, é um irmão aqui
um missionário que está no Brasil, é brasileiro, né? Até um conterrâneo meu, se não me falha a memória, ele é pernambucano. Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório. Para mim é o apóstolo. Esse é biblicamente o apóstolo. Não essas pessoas que têm título de apóstolo não tem nada. Esse é um verdadeiro apóstolo bíblico, no meu entendimento. Ou seja, é aquele que levou Jesus, onde Jesus não tinha sido anunciado ainda. Foi lá, falou do evangelho, ganhou vidas para Cristo, plantou uma igreja, formou um pastor, né? Enfim. E aí voltou para o Brasil. Então, entre os concombas, inclusive, tá? Os povos concombas, na África. Ronaldo Lidório. Depois segue ele lá, vai ouvindo as mensagens dele, enfim, você vai ver que coisa interessante. E ele conta, se não me falha a memória, é ele que conta que ele foi falar de Jesus e a respeito de fé, de confiança. Só que essa palavra não existia. Né? Não existia a palavra confiança. E ele foi, e agora? Como que eu vou comunicar isso? Aí ele entendeu que quando a pessoa ela se sentia segura, né? Não era confiança, mas era uma coisa semelhante, a pessoa se jogava no colo da outra, e a outra pegava, não deixava ela cair no chão. Então ele disse, ó, vocês têm que se jogar no colo de Deus. Ou seja, ele descobriu então qual era o conceito de confiança. Se jogar no colo de Deus. Que ele não ia deixar você cair, ele ia pegar você, né? Então, assim, quando a gente entende essas realidades, amado, a gente tem que se esforçar para levar Jesus a essas pessoas que nem o idioma tem para se traduzir a Bíblia. Então, pessoas têm que se dedicar a isso, especificamente, faz parte. Parece não ser espiritual, né? Pessoa sentar lá 8, 10, 12, 14 horas na cadeira diariamente durante 8, 10 anos para traduzir o idioma. Né? Essa pessoa muitas vezes não está no ministério na igreja, não está levantando a mãozinha, não toca, não prega, não profetiza, mas está lá, mas dedicando 8, 10, 12, 14 horas diariamente durante 10 anos para fazer um trabalho desse, que vai dar aqui a condição para um missionário ser enviado e a partir daí sim pregar Jesus. Vocês estão percebendo que o negócio não é tão simples assim, amados? Né? Fala, nossa, André, não vai ser eu que vou fazer isso. Tudo bem, mas nós podemos orar, a gente pode com o nosso dinheiro financiar isso, né? A gente pode levar a conscientização, a gente pode de alguma maneira fazer, porque assim, o trabalho de missões não é 1, 2 ou 3, amados, é um conjunto, né? É um conjunto de pessoas. Então a gente precisa fazer isso, preservar a palavra de Deus, traduzir e disseminar na língua de cada nação. Promover também a adoração a Deus através do culto público e celebrar as ordenanças. No livro didático aí, nosso, na página 9, tem um conteúdo muito interessante. Eu não vou ler com vocês, porque vocês têm o material e a ideia é que vocês leiam, tá? Eu só vou resumir, trazer uma reflexão, mas é a página 9 que eu vou me referir agora. Eu estava me referindo antes à página 7, 6 e 7, agora a 9, né? Página 9, tá? Promover a adoração a Deus através do culto público e celebrar as ordenanças. O que isso quer dizer? Bom, primeiro, amados, vamos pegar o texto de 1 aos Coríntios capítulo 14. 1 aos Coríntios capítulo 14. Esse texto de Paulo, ele vai ser para nós um norte, uma orientação. Como deve ser, ou como deveria ser, os nossos cultos, tá? Ou pelo menos, como nós deveríamos organizar e lidar com algumas situações semelhantes a essa que Paulo apresenta em 1 aos Coríntios capítulo 14. Amados, é um capítulo que ele merece, ele deve ser estudado, todo o capítulo de uma maneira detalhada, que não é a minha proposta com vocês aqui, eu não tenho tempo para isso, tá? Então, mas assim, eu incentivo que vocês peguem algum comentário bíblico, né? Pega aí 2 ou 3 comentários, na internet vocês acham, se vocês tiverem, seria muito bom que vocês tivessem, tá? Um estudante de teologia, ele precisa ter um comentário bíblico, ou seja, aqueles livros que comentam livro por livro, capítulo a capítulo, né? Versículo a versículo, tá? Não são tão caros, é um investimento para o resto da vida, às vezes com 100 e pouco, aí, menos de R$ 200 você compra um bom, até menos, tá? Posso até indicar alguns para vocês, ó. Eu tenho um aqui que é toda a Bíblia. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês verem. Só para vocês entenderem. Então, toda a Bíblia. Que é esse aqui, ó. São 5 e faltou um. São 5 livros, né? Vamos ver, pronto. Tá vendo, ó? Isso aqui é um comentário bíblico, ó. 5 livrinhos, ó. Não são grossos, tá vendo? Ó? Um dedinho aqui, ó. Ó, esse aqui é mais fino que o meu dedo. Esse aqui que é mais grossinho, tá? Mas enfim, isso aqui é um comentário da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse.
né? Aí é para ser lido tudo isso? Claro que não, amado. Eu nunca li todo ele. O que eu faço? Para que serve? Como que usa, melhor dizendo assim? Para que serve não, né? Como usa? Eu quero ver lá o texto de, aqui comenta os evangelhos. Um texto de Lucas, lá o capítulo 14, por exemplo. Aí eu venho aqui no capítulo 14, aí eu pego todo o capítulo 14 está comentado, né? Aqui a gente tem, de fato, amado, o esclarecimento necessário para a gente entender tudo aquilo, tá? Então, eu sugiro que vocês procurem. André, qual que é bom? Porque tem uma infinidade. Me pergunte lá no privado. Eu sugiro lá 3, 4, 5, 6 para vocês, né? À medida que o bolso conseguir alcançar, ou enfim, o interesse de vocês, se é um mais rebuscado, mais acadêmico, mais simples, né? Eu vou enviando para vocês aí as sugestões. Mas aí o capítulo 14 merece ser estudado. Mas não vamos estudar, mas eu vou comentar alguma coisa aqui para a gente entender sobre essa questão de culto público, que são as ordenanças, né, que eu estou me referindo aqui. Vocês sabem, amados, agora eu vou fazer uma pergunta. Quem quiser abrir o microfone para responder, não vale nota, tá bom? Fiquem tranquilos. Se errar, não perde nota. Se acertar também não ganha. Não teve incentivo nisso, né? Mas enfim, vocês sabem quais são as duas ordenanças, amados, que Jesus deixou para a igreja? As únicas duas, que são as principais. Alguém pode falar, quer falar? Quais são as duas ordenanças? Aqui Jesus faça isso e isso. Ele diretamente deu essas ordens, é por isso que são ordenanças, né? No culto público, só duas ordenanças que Jesus deixou para nós de uma forma direta. E aí não é uma opção nossa, não é uma escolha nossa, não é uma preferência nossa. Não é uma questão, eu vou fazer um culto de 2 horas, vai ter guitarra, vai ter bateria, vai ter luz, vai ter parede preta, vai ter fumaça, Não, não é isso. Isso aqui são coisas nossas, tá? Deus não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é escolha nossa, preferência nossa. Mas tem duas coisas que aí Deus deixou diretamente. No culto público vocês precisam celebrar duas coisas. Vocês podem contribuir? Não? Tá tranquilo então? Vamos lá. Santa Ceia, ou melhor, ceia, né? Falam Santa Ceia porque muitos falam Santa Ceia, nem eu concordo com um termo, mas é ceia, a ceia do Senhor, e batismo, amados. São as duas ordenanças. A igreja precisa celebrar a ceia e o batismo. De quanto em quanto tempo, André? Não, a Bíblia não fala de quanto em quanto tempo. Não é uma vez na semana, uma vez no mês, nem uma vez no ano, né? Tem igrejas aí que tem essas... Não, tem que celebrar. O tempo também, a frequência, é a gente que decide. Não há uma ordem de frequência, e sim uma ordem de celebrar. A ceia, que é onde a gente se reúne para lembrar a morte de Cristo. É isso, amados. Isso é uma ordenança para a igreja. E outra é batismo. A igreja precisa batizar. E não é só os filhos dos crentes, que eu acho até também, né, não estou desprezando não. Claro que a gente tem que batizar nossos filhos, meu Deus do céu, é o mínimo. Mas não é apenas, porque tem igreja que só vai batizando os filhos dos crentes, né? Então não ganha pecadores fora do contexto que já estão lá. E a gente, porque quando a gente batiza, pelo menos na teoria, deveria evidenciar que nós estamos pregando Cristo, que nós estamos alcançando os pecadores, né? Porque tem igreja que só cresce pelo nascimento de criança. Né? A gente faz filho e os membros vão, né? Também isso é benção, mano. Também é benção. Eu já fechei a fábrica, mas quem está aí na indústria aí vai produzindo aí. É você com Deus e depois se vira, né? Enche a terra aí. A minha contribuição eu já dei. Então, assim, mas a gente precisa, mas ter essa consciência. Nós precisamos celebrar a ceia, porque quer dizer que nós estamos lembrando de Cristo, porque senão nós esquecemos. Tem igreja evangélica que não prega mais o evangelho. Parece ser absurdo, né? Eu acho que eu falei para vocês, não sei se foi para vocês, mas me lembre se eu não falei, que Jesus, o Novo Testamento, ele começa com Deus fora do templo. Eu já falei isso para vocês? Em alguma aula, em alguma matéria? Acho que até nessa, talvez, né? Então começa fora do templo. E o Apocalipse ao Novo Testamento acaba com Jesus fora da igreja. Então não é absurdo, né? Muitas vezes não se fala mais da salvação, do evangelho, das boas notícias da salvação, a respeito de Cristo. Nós falamos de um bocado de coisa. Usamos a Bíblia, inclusive, para falar de um bocado de coisa, um bocado de tema, assuntos, né, diversos, que são bíblicos. Mas nem todo assunto bíblico, ele é cristão. Parece uma coisa, para provocar mesmo, né, que eu falo essas coisas. Senão não tem graça a aula, né?
Então, é para provocar mesmo. Então, tem música, por exemplo, que é bíblica, mas não é cristã. Não fala de Cristo, não fala de Jesus, não fala da salvação, não fala das boas novas, né, e tal. E a gente precisa entender que isso precisa ser feito. É um óbvio. Para muitos irmãos, fala assim, André, mas calma aí, o curso é para a gente ouvir sobre isso, aquilo que é óbvio? Então, irmão. Só que o óbvio, se deixar de ser falado, deixa de ser óbvio. E me parece que tem muita igreja aí, e muito cristão, que eles já não fazem o óbvio. Já não pensam mais sobre o óbvio, né? Pensa até em algumas questões complexas, mas deixar o óbvio, a base, aquilo que é o mais vital, amados, aquilo que é o que sustentou a igreja, o que trouxe a igreja até aqui, ou seja, o anúncio de Jesus, do Messias, do Senhor, do Salvador, de Cristo. A gente fala até de escatologia, fala dos anjos, fala de um bocado de coisa, e a gente está se perdendo e não fala mais de Cristo, meu. Meu Deus do céu, a gente deixou a mensagem que traz vida à igreja, que salva, que liberta, que nos mantém, inclusive, amados, na sã consciência de onde nós viemos, porque estamos aqui por causa da cruz, né? Quem é pentecostal aí de raiz assembleiana, por exemplo, ou de igreja pentecostal, que usava a harpa cristã, vai lembrar daquele hino, daquele louvor da harpa, né? E até do cantor, né, Marquinhos? Eu não sei se na Batista aí vocês usavam o cantor cristão. Me parece que tem também no cantor cristão, né? Que são inários diferentes, né? Tem 3 pelo menos no Brasil. Os pentecostais, a harpa, as históricas, né? A Batista, por exemplo, o cantor, e tem o outro lá que eu esqueci lá da CCB. Enfim, mas assim, tema do bom pregador, o Calvário, né? Então é uma dos refrões lá e tal, alguma estrofe, alguma coisa assim. Tema do bom pregador é o Calvário. Não dá erro pregar sobre Jesus, amado. Não pode ser domingo, pode ser terça, pode ser de manhã, à tarde. Prega sobre Jesus, fala sobre Cristo. Porque se essa mensagem não trouxer alegria para o ouvinte, seja ele cristão ou não será outra que trará. Porque se outra trouxer alegria e essa não, então é bem possível que o coração dessa pessoa está direcionado para um alvo errado. Se não nos traz, amados, constrangimento quando nós nos reunimos em torno da mesa para lembrar da morte do nosso Senhor em nosso lugar, e aquela comunhão justamente é porque ele morreu por nós e ele vive em nós, então a gente vai se emocionar com o quê, amado? Com a nota subindo do worship? Com a voz trêmula do pregador? Com o que a gente vai se emocionar? E a gente pode até se emocionar, mas vai ser superficial, vai ficar só nas emoções. Mas quando é o Evangelho de Jesus, essa mensagem que nos salvou, ela penetra até no íntimo da nossa alma. E a alegria não é uma alegria do coração por causa de uma emoção. É a alegria da alma, do espírito, sabe? A alegria da salvação, é coisa profunda, que ainda que você esteja num momento difícil da vida, as lágrimas estejam correndo quente no rosto, mas a alegria ela é tanta que ela brota da alma, amados. Porque nós estamos sendo comunicados no Espírito, pelo Espírito, com a mensagem mais espiritual que possa ter, né, que move o coração do crente, que é a morte do nosso Senhor Jesus. Então a gente precisa fazer isso. O culto público deve ter principalmente essa finalidade. Estou falando de culto público, essa finalidade, né? E aí Paulo vai dizer, para que é o culto? Como deve ser o culto? Deve ser ordenado, deve ser inteligível, deve ter uma mensagem onde toda a igreja entenda. Se tiver profecia, tem que ser as profecias ouvidas, entendidas, interpretada, né? Para que toda a congregação, e não pode se resumir nisso e tal, e ele vai falando uma série de coisas lá, né? Então o culto público, ele tem aí também as suas diretrizes, né? Aí eu falo, nossa, né, mas isso é muito mecânico, isso é muito engessado, né? Como diz alguns, né? Não, amados. É só uma diretriz para a gente não se perder. Deus nos dá liberdade de expressar a adoração de várias formas, mas a gente tem uma maneira correta, pelo menos no conteúdo, de adorar a Deus. Senão vira um misticismo, vira o gosto de cada um, vira um Deus nos acuda, né? Outro ponto que eu queria, então, continuar com vocês aqui, é que a gente precisa, né, prestar assistência material aos ministros da igreja. Esse é um ponto que eu decidi conversar com vocês. Por quê, amados? Porque a gente tem extremos nessa parte, né? Você tem exageros de um lado e omissão do outro.
Mas o que a Bíblia diz a respeito disso, né? Ou seja, prestar assistência material aos ministros da igreja, ou seja, aqueles que servem de uma maneira mais intensa, como pastores, por exemplo, né? E até outros líderes. É claro, a Bíblia ensina que isso precisa ser feito. Agora, cada igreja, dentro da sua realidade, precisa estar analisando isso. Como, por exemplo, você não pode ter uma igreja de uma periferia, onde a maioria dos irmãos lá ganha 2 salário mínimo. Você não pode ter um pastor lá que ganha 10 mil reais, né? Isso é discrepante, isso é muito fora da realidade dos demais, né? Agora, a gente sabe que um pastor sério, e aliás, tem critérios para que isso seja feito também, não é qualquer um, né? A Bíblia diz que, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18, aqui tem um critério, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18, olha só, existem critérios, então não é um cara que aparece lá no culto para dirigir culto e para pregar, não é isso, né? Então, se uma pessoa é integral, um obreiro, né, geralmente é o pastor, né? Se ele é integral, ou seja, se ele não tem uma outra atividade, a atividade dele é servir a igreja integralmente, ele precisa então ter um salário, né, ter uma remuneração, que ele tenha uma vida digna, como eu disse, na média dos membros. Então ele não pode ser uma pessoa que, senão, vira uma exploração, né, ele é uma coisa assim desajustada, tá? Só que a Bíblia diz, olha só, os presbíteros, né, ou seja, os pastores, tá? A palavra é equivalente, presbítero, bispo, ancião e pastor, os 4 termos na Bíblia, no Novo Testamento, diz respeito à única função. Tá? Eu sei que igrejas têm suas diferenças aí, né? Tem igreja que vai dar o título de presbítero, a outra de pastor, a outra de bispo. Mas biblicamente falando, teologicamente falando, o que a Bíblia se refere nesses 4 termos é a respeito de uma pessoa, tá? Ou seja, uma única função, que é o pastor, né? Eu acho que eu já falei para vocês em outra ocasião. Vocês querem que eu detalhe um pouquinho? Ô, meus amados, me dê um retorno para a gente saber se vocês participem. Né? Só para saber. Já tinha explicado, acho que mais de uma vez, né? Então, tranquilo. Mas quem quiser lá no privado, né? Porque às vezes não estava na aula ou não estava no curso ainda, mas enfim. Então, presbítero aqui é o pastor, tá? Que Paulo está se referindo. Aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Aí me ajudem aí na versão de vocês, se ao invés de duplicada honra, tá duplo honorário, alguma coisa assim. Me ajudem aí, como que tá na versão de vocês? O meu tá igual. Tá? Duplicada honra? Tá. Tem algum diferente? Depois vocês pesquisem, tá? Em outras versões, tá bom? NVT. Ah, a Adriana tá falando redobrada, né? Então, remuneração redobrada, né? Alguns estão falando duplicados honorários, enfim, fala a respeito de salário mesmo, tá? Então, duplicada honra, ou seja, um salário que seja honroso, um salário que dê uma vida digna, tá? Agora, olha só, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, são aqueles que se dedicam para alimentar o povo de Deus através da palavra de Deus. Isso exige tempo, amados, né? Isso exige tempo de estudo, de leitura, de formação teológica, comprar bons livros, né? Dedicar-se à leitura. Então, assim, não é de hoje, sempre foi assim. A recomendação do apóstolo Paulo, por exemplo, para Timóteo, se a gente pega a segunda carta dele, né, de Paulo a Timóteo, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, só para dar referência para vocês direitinho, acho que é capítulo 4, né? Não. Desculpa, Marcos. É Timóteo, mas é o 1 Timóteo 4, não é segundo não. 1 Timóteo 4, quando vocês lerem lá, vou dar só aqui para vocês lerem depois, tá? A honra redobrada, tá? A Adriana tá digitando aqui, né? Os presbíteros que faz. Eita, Adriana, ela apagou para mim aqui, não tive velocidade para ler. Se você quiser abrir o microfone para falar, Adrianinha, me ajude aí na aula. Você é assistente do dia do professor, me ajuda aí. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que trabalham na doutrina, na palavra e tal, né? Obrigado, Adriana. Então, assim, depois leiam aí 1 Timóteo capítulo 4, do verso 10 até o 16, tá? 1 Timóteo 4, 10 e 16.
nesse texto aqui, entre outras coisas, o Paulo está falando para o pastor Timóteo, né? Que ele deve se dedicar ao ensino, se dedicar à leitura, né? Literalmente ele fala, né? Persiste em ler, olha só, persista em ler, cuide da doutrina, né? Ensine com toda a intensidade, enfim. Só para a gente entender, amados, não é uma coisa da teologia, do professor ou de hoje, é algo bíblico para o pastor, né? Então ele precisa, não é qualquer um, precisa ter os critérios lá. Como precisa ter o critério para ser reconhecido como função pastoral, que é 1 Timóteo 3, a carta pastoral está tudo por aqui, tá? 1, 2 Timóteo e Tito. Se vocês querem saber os critérios bíblicos para o pastorado, são essas 3 cartas, principalmente, né? Entre outros textos soltos. Mas a questão é, aí Paulo diz, tem que trabalhar na doutrina e na palavra. E exige, como eu disse, tempo. Existe dinheiro, porque não é de graça. Né? As irmãs falam assim, mas não está escrito, de graça recebesse, de graça dai. Mas não fala, amados, do ensino nesse sentido. Fala do anúncio do evangelho para a salvação da pessoa. E a gente não está falando apenas desse anúncio da salvação. Né? Isso aí, lógico, tem que ser dado de graça. Aliás, é a própria pregação. Agora a gente está falando de uma figura que ela deve se dedicar com mais intensidade a um grupo de pessoas. E eu nem estou defendendo a minha causa, em causa própria, amados, tá? Não estou nem defendendo, porque eu nunca tive salário de igreja, né? Eu preciso buscar outros recursos para que eu tenha minha dedicação maior, e eu fiz isso em 25 anos e faço até hoje, né? Mas olha só como teria mais condição um pastor se ele tivesse essa tranquilidade financeira, que não precisasse acordar 4 da manhã, né? Segunda a sexta ou segunda a sábado, e chegar às 7 da noite. Que tempo que ele teria para estudar uma palavra, para de fato se preparar, né? Para entender a Bíblia melhor, para ler livros, enfim, como que ele poderia visitar pessoas. Muitos pastores fazem isso, são heróis. Né? E muitos deles, inclusive, prejudicam, às vezes, até mesmo a própria saúde e até a família, mas, né? Porque a demanda de você, por mais que seja uma igreja de 40, 50 pessoas, a demanda é absurda. Se você cuidar direitinho do povo, né? Não é só aquele que vai lá para pregar, como eu disse, ou administrador de culto, mas aquele que cuida mesmo, sabe? Cuida das pessoas, acompanha as pessoas, os momentos difíceis, vai lá, aconselha o casalzinho, aconselha lá o jovenzinho, vai cuidar, visitar outro que está doente no hospital ou em casa, aqueles de fato que são pastores mesmo, né? Que cuidam das pessoas. A demanda é muito grande. Então a Bíblia fala, esse que se dedica dessa forma, ele deve ser honrado com um salário digno, né? Dentro aí de cada um da sua realidade, né? Pode ter certeza que um pastor também num país rico, na Europa, num bairro de elite, ele também não vai ter um salário mínimo, 2 salários mínimos. É compatível, amados. Tá tudo certo. O ruim é quando não é compatível com a realidade. Aí é uma coisa que gera um mau testemunho, né? Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 9, verso 1 ao 9. Primeiro aos Coríntios, veja só. Então aqui esse texto de Timóteo, né? Ah, desculpa. Eu não li o 18. Eu falei o 17, eu não li o 18, tá? Me desculpem, amados. Vamos voltar aqui. 1 Timóteo 5, eu li o 17. Olha o 18, ele continua, né? Porque diz a Escritura. Então, ó, Paulo não está nem inventando, né? Ele está pegando lá do Antigo Testamento que já ensinava isso. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Ó, não atarás a boca do boi que debulha, era um texto lá do Antigo Testamento que ensinava o seguinte, enquanto o boi estava arando a terra, você não podia amarrar a boca dele. Meu, o boi estava preparando a terra. O boi estava trabalhando ali, ele não era digno de comer. Você vai amarrar a boca do boi? Não, só trabalha, não come? Né? E aí é interessante o que Paulo vai dizer aqui em 1 Timóteo, ele completa isso aqui, tá? Desculpa, em 1 Coríntios, ele completa isso aqui. Olha o que ele vai falar, 1 Coríntios capítulo 9, vou ler do verso 1, eu disse até o 9, mas eu vou além do 9, né? Calma aí, 1 Coríntios, isso, capítulo 9, verso 1 em diante. Não sou eu apóstolo, e aqui Paulo está defendendo o seu apostolado, porque o povo está falando, você é apóstolo coisa nenhuma, você não é digno de nada, e aquela coisa, e ele, né, fala, não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, o Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós,
porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo está dizendo, ó, se alguns não me consideram apóstolo, a evidência do meu apostolado são a vida de vocês. O quanto eu trabalhei, o quanto eu me esforcei, o quanto eu me dediquei, o quanto eu me arrisquei pela vida de vocês. Vocês são o selo, a aprovação do meu apostolado. Não é construção de templo, amados. Né? Não é outra coisa, são vidas que foram resgatadas por Cristo. E aí o verso 3. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então o povo estava criticando Paulo que ele não podia nem andar com a irmã. Fala, mas o Pedro também não anda com a mulher dele? Né? Os outros irmãos de Jesus, o Tiago, não anda também? E eu não, nem isso vocês querem me permitir? Então é difícil, viu, amados? É difícil. O povo sempre foi difícil. Não é de hoje não, sempre foi difícil. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Então olha só. Aí Paulo vai dizer uns negócios interessantes aqui. Quem jamais milita à sua própria custa? Ou seja, quem é o soldado que paga o seu uniforme, a sua alimentação, a sua arma e a sua viagem? Quem é o soldado que faz isso? Nenhum, amados. Porque ele está sendo enviado, né, para defender uma pátria. Então essa pátria está dando o mínimo para ele. É o justo, cuidando da família dele, inclusive lá. Né? Ele pega essa figura aí do soldado que vai para a guerra. Ele não financia tudo isso dele, não. Ele já está dando a sua vida. Né? Ou quem planta a vinha e não come do seu fruto. Que é essa ideia, se eu estou plantando, eu não posso desfrutar aqui do que eu estou trabalhando? Ou quem apacenta o gado e não come o leite do gado? Veja só. Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei ao mesmo? Então não era uma fala vinda do fruto da imaginação de Paulo. Ele está falando é a Bíblia, é a lei de Deus que ensina isso, né? Desde, como eu disse, do Antigo Testamento. Aí ele pega de novo o mesmo texto que ele falou lá para Timóteo. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que debulha o grão. Aí ele diz assim, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. O que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou seja, as materiais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Então, no caso de Paulo, como ele estava sendo muito atacado, ele falou, nem vou usar desse direito meu. Ele já mostrou que ele tem direito, porque é um homem de Deus, que se dedica ao povo, ensina e tudo mais. Ele falou, nem vou usar esse direito. Só que ele diz aqui no verso 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Olha o verso 14. Assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Agora, claro, amados, a gente precisa entender, tem que ter cuidado com os preguiçosos, com os charlatões, com os exploradores da fé, com os mercenários. Aí a gente precisa ter cuidado. Só que a gente precisa identificar também aqueles que são sinceros, são honestos, dedicam, né, a sua vida, porque foram chamados por Deus para servir dessa forma e terão mais condições de servir. Né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, porque uns vão para o extremo, também não quer saber quem é e vai sustentando um bocado de gente preguiçosa aí, gente que faz do evangelho um comércio, né? Que viu que é vantajoso você ter ofertas e coisas do tipo, aí por esses também os verdadeiros pagam, né? Então você não pode, tem que ter cuidado para não cair nesses extremos, então a gente precisa entender isso, prestar assistência material para os ministros da igreja, isso é bíblico, só que a gente precisa fazer também com esse cuidado, com essa cautela aí, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus